1995. No Japão, Yukihiro Matsumoto cria uma linguagem de programação com um objetivo estranho para a época: fazer programadores felizes. Enquanto o mundo da programação focava obsessivamente em performance, controle e complexidade, Mats queria algo diferente: alegria. A linguagem cresce lentamente no Japão, mas permanece praticamente invisível para o resto do mundo. Até que, quase uma década depois, um desenvolvedor dinamarquês encontra Ruby enquanto trabalhava em um produto real. E pensa, e se eu usar essa linguagem simples para criar algo que ninguém tentou antes? Meses depois, nasce Ruby on Rails. E juntos, Ruby e Rails provam algo impensável: que felicidade do desenvolvedor e bilhões de dólares podem sim andar juntos. Esta é a história da dupla mais improvável da programação. Ruby, a linguagem que ninguém pediu. Nossa história começa em 1993, no Japão. Yukihiro Matsumoto, ou simplesmente Mats, já programava há anos e estudava ciência da computação. E ele estava frustrado. Mats trabalhava como programador, mas não se sentia confortável com as ferramentas da época. Usava Perl diariamente, uma linguagem poderosa, mas que ele achava feia e difícil de ler. Python parecia promissor, mas ainda não tratava tudo como objeto, algo essencial para ele. Em fevereiro de 1993, durante uma conversa online com seu colega Keijo Ishitsuka, Mats teve uma ideia radical: e se eu criar minha própria linguagem de programação? Eles precisavam de um nome. Inspirados por joias, já que Pearl significava pérola, consideraram coral, diamante e safira. Mas Mats escolheu Ruby. Ruby era curto, bonito e carregava um significado oculto. Se a pérola era a pedra de nascimento de junho, o rubi era a de julho. Ruby seria o próximo passo depois de Perl. Mas a verdadeira revolução não estava no nome, estava na filosofia. Enquanto outras linguagens focavam obsessivamente em performance, Mats decidiu focar no programador. Anos depois, Mats resumiria sua filosofia em palestras e entrevistas: a tecnologia deve servir aos humanos, e não o contrário. Em 21 de dezembro de 1995, Mats lançou a primeira versão pública do Ruby em newsgroups japoneses. A linguagem cresceu rapidamente no Japão. Em 1997, Mats passou a trabalhar em Ruby em tempo integral. Livros foram publicados. Mas e fora do Japão? Ruby permanecia praticamente desconhecida. A linguagem criada para fazer programadores felizes parecia destinada a nunca cruzar fronteiras, até que um desenvolvedor dinamarquês a encontraria. Rails, o framework acidental. Copenhague, Dinamarca, 2003. David Heinemeier Hansson tinha 23 anos, estudava administração e programava de forma autodidata, fazendo trabalhos freelance de desenvolvimento web. E assim como Mats anos antes, ele estava frustrado. Criar aplicações web em 2003 era doloroso. Java exigia complexidade excessiva. PHP era inconsistente. Perl, difícil de ler. Construir uma aplicação web levava meses e a maior parte do tempo era gasto escrevendo código repetitivo, chato, que precisava ser refeito em cada projeto. David odiava desperdiçar tempo. Naquele mesmo ano, ele foi contratado por Jace Free, da empresa Third Seven Signals, para criar uma ferramenta de gerenciamento de projetos. O projeto se chamaria Basecamp. Jason confiava totalmente nas decisões técnicas, o que importava era o resultado. Buscando alternativas melhores, David acabou encontrando Ruby, uma linguagem japonesa pouco conhecida. Algo fez sentido imediatamente. Ruby era elegante, coerente, agradável de usar. David começou a usar Ruby para construir o Basecamp, e conforme trabalhava, percebeu algo curioso. Estava criando padrões reutilizáveis, pedaços de código que funcionavam tão bem que poderiam ser usados em qualquer aplicação web. Cerca de 3 meses depois, ele teve uma epifania. Isso não é só código para o Basecamp, isso é um framework. Ruby on Rails nasceu como um subproduto. David extraiu a estrutura reutilizável e a transformou em um framework independente. Rails carregava a mesma filosofia do Ruby: convenção sobre configuração, não se repita. E acima de tudo, fazer o desenvolvedor feliz. David seguia o que chamava de The Principle of the Bigger Smile. Se algo deixava o desenvolvedor mais satisfeito, entrava no Rails. Em julho de 2004, Ruby on Rails foi lançado como software livre. Em 2005, David publicou um vídeo na internet demonstrando algo impensável: criar um blog completo e funcional em apenas 15 minutos. Desenvolvedores ao redor do mundo assistiram incrédulos.
Aquilo que normalmente exigia muito mais tempo e esforço agora parecia simples. A reação foi explosiva. David recebeu o prêmio de Hacker of the Year em 2005, e de repente Ruby deixou de ser apenas uma linguagem japonesa desconhecida e passou a estar em todos os lugares. Mas o que aconteceu depois disso foi uma grande vitória para o Ruby. E se você está curtindo a história até aqui, já deixa aquele like e se inscreva no canal para eu trazer mais conteúdos de valor como esse para você. A explosão. 2006 foi o ano decisivo. Em 2006, Ruby foi a linguagem que mais cresceu no índice TOB, um ranking que mede popularidade com base em buscas na web. Isso depois de existir desde 1995. O que mudou? A Apple anunciou que o macOS X Leopard viria com Ruby como linguagem padrão e Rails facilmente disponível. Conferências de Ruby explodiram em tamanho. A RailsConf cresceu rapidamente. Centenas de participantes em 2006. Milhares poucos anos depois. Era uma ascensão meteórica. Então vieram as histórias de sucesso. Twitter, em 2006, foi construído em Ruby on Rails. Em poucos meses, um pequeno time criou uma plataforma que mudaria a forma como milhões de pessoas se comunicam. GitHub, lançado em 2008, escolheu Rails. Hoje é a maior plataforma de código do mundo, gerenciando milhões de repositórios e desenvolvedores. Airbnb, em 2008, foi criado por dois designers sem muita experiência em programação. Rails permitiu que eles construíssem rapidamente um MVP e testassem a ideia. Hoje vale dezenas de bilhões. A Shopify cresceu usando Rails, processando bilhões em vendas e lidando com picos massivos de tráfego. Basecamp, o projeto original de onde Rails nasceu, continua rodando até hoje, 20 anos depois. Por que Rails teve tanto sucesso? Primeiro, velocidade de desenvolvimento. Startups podiam testar ideias em semanas, não meses. Para empresas queimando dinheiro de investidores, isso era ouro. Segundo, convenções inteligentes. Rails assumia que você queria fazer as coisas do jeito certo e facilitava isso, sem configuração infinita, sem decisões paralisantes. Terceiro, a comunidade incrível. A filosofia Maths is nice and so we are nice, que significa Maths é legal, então nós somos legais, criou uma das comunidades mais acolhedoras da programação. E quarto, Gems, um ecossistema enorme de bibliotecas prontas. Precisa de autenticação? Tem uma Gem. Precisa de pagamentos? Tem uma Gem. Precisa de uploads de imagens? Tem uma Gem. Rails democratizou o desenvolvimento web. De repente, você não precisava de um time gigante e meses de trabalho. Um único desenvolvedor podia criar algo incrível. Ruby on Rails não apenas criou empresas bilionárias, ele mudou como pensamos sobre desenvolvimento web. Frameworks em outras linguagens copiaram as ideias de Rails. Django em Python, Laravel em PHP, Phoenix em Elixir, Play em Scala, Sales.js em Node, todos devem algo a Rails. E hoje, centenas de milhares de empresas no mundo todo usam Rails. O legado: felicidade vence. Então o que aprendemos com Ruby e Rails? Que Maths estava certo, que David estava certo. Felicidade importa. Por décadas, a indústria de software focou em performance, em fazer máquinas mais rápidas, eficientes e poderosas, e isso é importante. Mas Ruby e Rails fizeram uma pergunta diferente. E se focássemos em fazer o programador trabalhar melhor? Ruby foi criado para prazer e clareza, para fazer código que fosse agradável de escrever e ler. Rails foi criado para produtividade, para eliminar trabalho repetitivo, para permitir que desenvolvedores focassem no problema, não na configuração. E juntos provaram algo poderoso. Você não precisa escolher entre felicidade e resultados. Hoje, você ainda vai ouvir pessoas dizendo que Ruby está morto ou que Rails ficou para trás. É verdade que o mercado mudou. JavaScript domina o front-end. Go e Rust conquistaram novos espaços. Mas morto? A Shopify, construída originalmente em Rails, processa bilhões em vendas em seus maiores eventos. O GitHub continua operando uma das maiores plataformas de código do mundo usando Rails. Basecamp e Dribbble seguem rodando sobre a mesma base tecnológica que ajudaram a criar. Outras empresas como Airbnb e SoundCloud começaram com Rails e evoluíram suas arquiteturas ao longo do tempo.
Isso não parece morte, parece maturidade. Rails não é mais a novidade brilhante, é a ferramenta testada em batalha, usado quando o que importa não é hype, mas resultados. A história de Ruby e Rails nos ensina 3 lições fundamentais. Primeiro, nem sempre a tecnologia tecnicamente melhor vence. A tecnologia que faz as pessoas mais produtivas vence. Segundo, você pode mudar o mundo começando pequeno. Matz criou Ruby praticamente sozinho, nas horas vagas. Rails nasceu como subproduto de um projeto real, de uma pequena empresa. Nenhum dos dois começou com grandes investimentos ou corporações por trás. Terceiro, escolhas filosóficas importam. Fazer programadores felizes parecia bobagem em 1995. Hoje, é a base de um ecossistema que movimenta bilhões. Nos últimos anos, David anunciou a Rails Foundation, uma organização dedicada a melhorar documentação, educação e eventos, garantindo que Rails continue relevante por décadas. Ruby continua evoluindo. A versão 3 trouxe grandes melhorias de performance, e as versões mais recentes seguem refinando a linguagem. Empresas como a Shopify continuam investindo pesadamente em Ruby, e novos desenvolvedores descobrem Ruby e Rails todos os dias, porque no fim a promessa continua verdadeira. Construa mais rápido, escreva código mais limpo, seja mais feliz. Agora, se você é o tipo de pessoa que gosta de sair da promessa e ir para a prática, existe um ótimo ponto de partida. O livro Ruby, Aprenda a Programar na Linguagem Mais Divertida, ajuda você a entender Ruby com calma, clareza e exemplos reais. Ele funciona tanto para quem está começando, quanto para devs experientes que ainda não conhecem alguns detalhes importantes da linguagem. Vou deixar o link na descrição para quem realmente quiser se aprofundar. Então, se você está começando na programação ou se já programa há anos, vale parar um segundo e pensar nisso. Por trás de toda grande tecnologia existe uma filosofia. Ruby escolheu felicidade, Rails escolheu produtividade, e essa escolha continua fazendo diferença até hoje, porque não se trata apenas de linguagens ou frameworks, se trata de como escolhemos construir coisas. Programadores felizes tendem a escrever código melhor, tendem a criar produtos mais duradouros, e talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, Ruby e Rails ainda estejam aqui, não como moda, mas como ferramentas maduras, usadas quando o que importa não é hype, é resultado. E isso levanta uma pergunta interessante. Se felicidade e produtividade funcionaram tão bem aqui, por que ainda insistimos em ignorar isso em tantas outras tecnologias? Se Ruby nasceu para trazer felicidade ao desenvolvedor, então por que Rust nasceu? Clique no vídeo que está aparecendo agora e descubra.